Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pro Carlos. É o seguinte, eu preparei para vocês uma apresentação sobre operações com frações. E nesse caso, adição frações com denominadores iguais. Pessoal, essa definição ela se encontra na página 149 do livro de Matemática, A Conquista da Matemática. E lá também tem esse exemplo aqui, ó. 5 nono mais 2 nonos. Como os denominadores são iguais, nós vamos somar os numeradores e conservar o denominador. Então, 5 mais 2 é igual a 7. Então, a resposta fica 7 nonos. Também temos esse outro exemplo, que é 5 nono menos 2 nono. E a mesma coisa, como os denominadores são iguais, nós vamos, nesse caso, subtrair os numeradores e conservar o denominador. Então, nesse caso, 5 menos 2 igual a 3. Então, a resposta fica 3 nonos. É isso, pessoal. Soma e subtração de frações com frações que possuem o mesmo denominador é muito simples. Vocês conseguem fazer numa boa. Frações com denominadores diferentes. Pessoal, essa definição se encontra na página 152 do mesmo livro. E resumindo ela é o seguinte: quando as frações possuem denominadores diferentes, nós precisamos encontrar frações equivalentes a elas que tenham o denominador igual ou iguais, né? Então, nesse caso, eu tenho 2 quintos mais 1 meio. Observem que os denominadores são diferentes. E para poder encontrar aqui uma fração equivalente a elas, nós vamos ter que primeiro encontrar o menor múltiplo comum entre os denominadores, que no caso aqui é 5 e 2. Então é o seguinte, aqui eu já trouxe aqui para vocês os múltiplos de 5 e os múltiplos de 2. E com exceção do zero, o menor múltiplo comum entre eles é o número 10. E aqui embaixo eu trouxe nessa expressão aqui, MMC, para poder abreviar o termo menor múltiplo comum. Então fica o MMC de 5 e 2 é igual a 10. E com esses números, com esse menor múltiplo comum, nós vamos fazer a seguinte pergunta para o denominador da primeira fração. Qual número que multiplicado por 5 é igual a 10? 2, né, gente? 2 vezes 5, 10. Então, nós vamos ter que multiplicar essa fração por 2, o denominador, e o numerador, multiplicar por 2. E fazemos a mesma coisa para a segunda fração. Qual número que multiplicado por 2 é igual a 10? 5, né? 5 vezes 2, 10. Então, nessa fração, nós vamos multiplicar por 5 o denominador e o numerador. Então, vai ficar assim, ó. Na primeira fração, 2 vezes 2 e 2 vezes 5. Mais, na segunda fração, vamos multiplicar por 5. 5 vezes 1 e 5 vezes 2. Então, fica assim. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Mais, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então, encontramos frações equivalentes com denominadores iguais. E, nesse caso, basta somar os numeradores e conservar o denominador. 4 mais 5, 9. Então, a resposta fica 9 sobre 10, ou 9 décimos. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, só para continuar, para relembrar. Essas frações possuem denominadores diferentes. Então, o que precisamos fazer primeiro? Encontrar o menor múltiplo comum entre esses denominadores. Ou seja, o menor múltiplo comum entre 8 e 6. Vamos ter que utilizar os múltiplos, né? Com exceção do zero, o menor múltiplo comum entre esses dois números é o 24. Então, eu utilizei aquela abreviação, né? MMC, menor múltiplo comum entre 8 e 6, igual a 24. E vou fazer a seguinte pergunta para a primeira fração, ou para o denominador da primeira fração. Qual número que vezes 8 é igual a 24? 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, né? 3 vezes 8, 24. Então, vamos multiplicar essa fração por 3. Multiplicar o numerador e o denominador por 3. E na segunda fração, qual número que vezes 6 é igual a 24? 24, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, vezes 3, 18, vezes 4, né?
Então, na segunda fração, nós vamos multiplicar por 4. Multiplicar o denominador por 4 e o numerador por 4. Então, irá ficar desse jeito. Ó. Primeira fração eu multiplico por 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 3, 9. Na segunda fração eu multiplico o 6 por 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4. Ela irá ficar desse jeito, ó, com os denominadores iguais. Quer dizer que eu encontrei frações equivalentes às duas primeiras com denominadores iguais. Agora basta somar os numeradores e conservar o denominador. 9 mais 4, 13. Então a resposta fica 13 sobre 24, ou 13/24. Aqui eu trouxe mais um exemplo para vocês. Eu tenho 4 nonos menos 2 dozeavos. Denominadores diferentes, o que vocês vão ter que fazer? Encontrar o menor múltiplo comum entre esses dois números. Aqui eu já trouxe para vocês também ó, os múltiplos de 9 e de 12. E com exceção do zero, o menor múltiplo comum é igual a 36. Ó. Então, é o seguinte. Eu utilizei aquela mesma abreviação, MMC, de 9 e 12 igual a 36. E vou verificar aqui ó, o denominador da primeira fração. Qual número que vezes 9 é igual a 36? 4, né? 4 vezes 9, 36. Então eu vou multiplicar essa primeira fração por 4. Qual número que vezes 12 é igual a 36? 3, né? 3 vezes 12, 36. Então eu vou multiplicar essa segunda fração por 3. E irá ficar desse jeito aqui, ó. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 9, 36. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 12, 36. Encontramos duas frações equivalentes às frações dadas com o mesmo denominador. Então basta agora, né, vamos subtrair no caso, né, subtrair os numeradores e conservar o denominador. 16 menos 6, 10. Então a resposta fica 10, 36avos. Né? Pessoal, é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal, sobre adição e subtração de frações com denominadores iguais ou denominadores diferentes. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí no chat aí e até mais e bom